Eu acordei às 5 horas da manhã com o coração acelerado em nosso apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O sol ainda nem pensava em dar as caras no recreio, mas o sono tinha ido embora. Hoje eu faço 35 anos. Olhei para o teto e ouvi o ronco do Igor. Ele ocupava quase a cama inteira, como sempre faz. 35 anos. Senti que vivia a vida de outra pessoa até agora. Levantei devagar para não acordar o bonitão. Botei meu hobby e fui para a cozinha. No caminho, olhei o quarto do meu filho, o Arthur. 14 anos, quase um homem, mas as meias estavam jogadas pelo chão todo. Eu ia pegar, mas parei. É meu aniversário. Deixei as meias lá e segui. A cozinha estava brilhando porque eu limpei tudo até às 11 da noite de ontem. O Igor convidou 20 pessoas para o meu aniversário sem me perguntar nada. Ele só avisou 3 dias atrás que a mãe dele vinha de Minas Gerais, os irmãos e os parentes todos. Mandou eu caprichar no banquete. Coloquei a água do café para ferver e peguei o frango na geladeira. Eu precisava temperar a carne, descascar os legumes e assar um bolo. Eu parei com a faca na mão. Por que eu estou cozinhando no meu próprio aniversário? Eu sou contadora sênior em uma construtora gigante, ganho mais que ele, mas cuido da casa, do filho, das contas e do mercado. O Igor é gerente de vendas em uma concessionária, chega às 8 da noite e desaba no sofá dizendo que está exausto. E eu? Eu não canso? Acordo às 6, levo o Arthur na escola, trabalho 10 horas com números e planilhas, busco o menino no treino e fico na cozinha até meia-noite. Ninguém me pergunta se eu estou cansada. Meu celular vibrou. Era a Joana, minha melhor amiga. Ela me deu parabéns e perguntou se eu estava pronta para a festa. Respondi que estava temperando frango às 5 da manhã. Ela mandou um emoji de indignação. Disse que eu não sei dizer não. Ela tem razão. Eu não lembro quando virei a empregada dessa casa. Foi aos poucos. Primeiro eu ajudava, depois o Igor parou de fazer tudo e só tirava o lixo uma vez por semana quando eu implorava. E tem a minha sogra, Dona Ametista. Ela mora em Belo Horizonte, mas quando vem para o Rio, age como se fosse a dona da casa. Reclama de poeira, diz que a comida tem pouco sal, que a camisa do Igor está amassada. Ela diz que eu tenho que cuidar do meu homem. O meu homem tem 40 anos e não sabe esquentar um prato de comida no micro-ondas. Comecei a cortar o frango. Lá fora o Rio de Janeiro começava a acordar. Eu sabia que existiam mulheres que ganhavam flores e surpresas. Casais que cozinhavam juntos. Mas eu tinha o Igor. Ele não é um homem ruim, não bebe, não me bate. Ele só não me vê. Ele não vê que eu estou com a mesma sandália há um ano porque o dinheiro foi para o iPhone novo do Arthur. Ele não percebe que não vou ao salão ou ao cinema faz tempo. A última vez que fomos ao cinema foi no aniversário dele, 3 anos atrás. Eu comprei os ingressos, ele escolheu um filme de ação e eu dormi no meio da sessão de tanto cansaço. Minha mãe ligou cedo. Ela me deu parabéns e disse que o Igor falou que eu ia fazer tudo sozinha, então ela não trouxe o bolo que eu gosto. Meu sangue ferveu. Minha mãe me elogiou pela paciência, por segurar a família. Mas aquele elogio me queimou como um insulto. Eu não queria ser forte. Eu queria ser amada. O Arthur apareceu na cozinha com fome. Dei parabéns para mim mesma mentalmente porque ele esqueceu. Quando lembrou, foi um parabéns seco e perguntou o que tinha de café. Mandei ele fazer um sanduíche. Ele reclamou que eu sempre faço. Hoje não. Hoje eu estou fazendo um jantar para 20 pessoas que eu nem queria receber. Às 9 da manhã o Igor apareceu coçando a barriga. Disse que a mãe dele ia chegar cedo para ajudar. Ajudar é o código da Dona Ametista para criticar. Perguntei o que ele ia fazer. Ele disse que organizou tudo, convidou o povo e que eu precisava anotar para comprar a cerveja e a cachaça. Anotar para não esquecer. Algo quebrou dentro de mim. Perguntei do meu presente. Ele gaguejou. Disse que ia comprar de tarde para fazer surpresa. Eu já sabia.
Ia ser uma caixa de bombom de mercado ou um creme barato. Igual aos últimos 5 anos. O Igor foi para o banho e eu fiquei ali, olhando para aquela pilha de louça e legumes. Pensei em fugir. Mas não fugi porque em 8 horas os convidados chegariam. Meus pais, os irmãos dele, os colegas. Se não tivesse comida, a culpa seria minha. A mulher. A dona de casa. Eu terminei tudo de tarde. Frango no forno, saladas prontas, batatas limpas. Fui tomar banho e ouvi o Igor no telefone com a mãe dele. Ele disse que tinha ajudado em tudo e que o presente dela estava no carro. Ele disse que ela ia amar. Entrei no chuveiro e chorei. Chorei baixo para ele não ouvir. Chorei porque a vida era comum demais, indiferente demais. Quando saí, a dona Metista já estava na cozinha. Ela disse que os pratos estavam com pó e que a toalha de mesa estava amassada. Disse que eu era útil para alguma coisa pelo menos. Eu segurei o choro e fui me vestir. Botei um vestido cinza sem graça que comprei na promoção. Eu queria algo lindo, mas o dinheiro da família foi para os pneus novos do carro do Igor. Às 6 da tarde a casa encheu. Todo mundo rindo, bebendo a cerveja que eu ajudei a pagar e comendo a comida que eu fiz. O Igor agia como um anfitrião perfeito. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Então chegou a hora dos presentes. O Igor levantou o copo e fez um brinde. Disse que eu era uma maravilha, que mantinha a casa em ordem e criava o filho bem. O que mais um homem pode querer? Todo mundo riu. Mas antes, ele disse que precisava presentear uma pessoa especial. A mãe dele. Ele tirou uma caixa enorme debaixo da mesa. Ele comprou um carro zero para a dona Metista. Um jipe novinho que estava lá na porta. A velha chorou, os irmãos gritaram, todo mundo brindou ao filho generoso. Eu fiquei gelada. Ele gastou 100 mil reais em um carro para a mãe e nunca me deu nada além de uma airfryer. Ele piscou para mim e disse que era a minha vez. Tirou uma sacola plástica de mercado debaixo da mesa. O silêncio tomou a sala. Eu olhei dentro da sacola. Tinha uma panela de pressão comum e uma vassoura de palha. O Igor estava rindo da própria piada. Disse que agora eu ia cozinhar mais rápido e manter tudo limpinho. A dona Ametista deu uma gargalhada e disse que carro é coisa de homem, que mulher precisa de utensílio. Os convidados riram sem graça. Meus pais ficaram quietos. Eu peguei a panela e a vassoura, coloquei em cima da mesa e sorri. Todo mundo parou de falar. Eu agradeci. Disse que o presente era muito simbólico. O Igor achou que eu tinha gostado e ia continuar o brinde, mas eu não deixei. Eu levantei com a panela em uma mão e a vassoura na outra. Disse para todos ouvirem que eu aceitava o presente porque ele mostrava exatamente quem eu era naquela família. Não uma esposa, não uma mãe, não uma mulher com sonhos. Eu era a cozinheira e a faxineira. O Igor tentou dizer que era brincadeira. Eu olhei nos olhos dele. Disse que a mãe dele ganhou um carro de 100 mil reais e eu, que sustento essa casa há 15 anos e ganho mais que ele, ganhei uma panela de 80 reais e uma vassoura de 10. Perguntei se aquilo era engraçado. A dona Ametista tentou me peitar, disse que era mãe. Eu respondi que criar filho é obrigação de mãe, mas que eu não tinha obrigação de sustentar marmanjo que não limpa o próprio prato. Meu pai tentou me acalmar, mas eu não parei. Disse que acordei às 5 da manhã para fazer aquele jantar enquanto o Igor só comprou a bebida e achou que tinha trabalhado muito. Perguntei se ele alguma vez quis saber se eu estava cansada. Ele gritou que eu nunca reclamei. Eu ri. Eu disse que não tinha tempo de reclamar porque trabalhava 14 horas por dia. Disse que ele trocava de carro todo ano e eu usava roupa velha. O Igor disse que eu estava passando vergonha na frente das visitas. Eu respondi que a vergonha foi dele me dar uma vassoura enquanto a mãe dele ganhava um carro. Peguei meu celular e mostrei a conta bancária para todo mundo. Mostrei o carro dele, o computador do Arthur, a reforma da casa da sogra. E mostrei que para mim, no ano todo, só gastei 400 reais em um vestido. Todo mundo ficou mudo. Olhei para a dona Ametista e disse que eu ganhava muito mais que o filho dela,
mas que ele agia como dono do dinheiro enquanto eu era escrava. O Igor explodiu. Disse que era o homem da casa. Eu respondi que a casa estava no meu nome porque só o meu salário aprovou o financiamento no banco. Peguei a panela e a vassoura e fui para a porta. O Igor gritou perguntando para onde eu ia. Eu disse que ia embora daquela festa que eles fizeram para eles mesmos. Avisei que a panela e a vassoura agora eram dele. Mandei ele cozinhar e limpar. Disse que ia viajar por uma semana para pensar se eu queria voltar para aquele hospício. Ele perguntou quem ia dar comida para ele e para o filho. Eu disse que ele era o homem da casa e que ele se virasse. Bati a porta e saí. Meu coração quase saiu pela boca. Eu fiz. Pela primeira vez em 15 anos eu falei tudo. Peguei um Uber e fui para a casa da Joana. Minha mãe ligou pedindo para eu voltar e conversar, mas eu pedi apoio. Pedi para ela não me julgar. A Joana me recebeu com vinho e disse que eu era uma deusa. O Igor me ligou 10 vezes, mandou mensagens agressivas dizendo que eu estraguei a festa, depois mudou o tom e começou a implorar. Eu desliguei o celular. Fui para o sítio dos pais da Joana no interior do Rio. Passei 3 dias dormindo, caminhando no mato e comendo pão com ovo. Foi o céu. O celular só ligava 1 hora por dia. O Igor só reclamava que o Arthur não queria comer, que a camisa estava amassada, que não achava o sabão em pó. Nenhum pedido de desculpa. No 4º dia o Arthur ligou. Ele estava perdido. Disse que o pai não sabia fazer nada e que a avó brigou com o pai e foi embora para Minas. O Arthur me perguntou se eu ia voltar. Eu perguntei se ele achava certo o que o pai fez. Ele ficou mudo. Depois disse que sentiu vergonha, mas achou que eu não ia ligar porque eu sempre aguentava tudo. Eu disse para ele que aguentar tudo não é virtude, é suicídio. Ele me pediu desculpas. Foi a primeira vez que alguém daquela família se desculpou comigo. No 5º dia, o Igor pediu para vir conversar no sítio. Eu deixei. Ele chegou acabado, sujo, sem aquela pose de gerente. Sentamos na cozinha de madeira. Ele tentou dizer que era brincadeira de novo. Eu cortei ele na hora. Disse que se ele não entendesse o que fez, podia ir embora. Ele confessou que a semana foi um inferno. Que queimou panelas, que não sabia lavar uma cueca. Disse que a mãe dele deu um esporro nele antes de ir embora, dizendo que ele era um mimado e que eu era areia demais para o caminhãozinho dele. O Igor admitiu que eu fazia tudo e que ele não dava valor. Pediu para eu voltar. Eu impus minhas regras. Primeiro, tudo dividido meio a meio. Faxina, comida e mercado. E ele ia aprender a fazer, nada de contratar gente para ele se livrar da responsabilidade. Segundo, as contas. Nada de gasto alto sem me consultar. Terceiro, a mãe dele. Dona Ametista não ia mais dar ordens na minha casa. Se ela reclamasse, ele teria que me defender. Quarto, o Arthur ia aprender a ser homem de verdade, lavando a própria louça. E quinto, eu teria um dia na semana só meu, sem ninguém me amolando. Ele aceitou tudo na hora. Eu disse que se ele falhasse uma vez, eu pegava minhas coisas e o divórcio saía no dia seguinte. Voltamos para o Rio. Ele apanhou um pouco na cozinha no começo, manchou umas roupas, mas eu não ajudei. Ele precisava aprender. A dona Ametista voltou 1 mês depois e começou a reclamar que o filho estava na pia. O Igor cortou ela na hora. Disse que se ela não respeitasse a esposa dele, era melhor ela ir para um hotel. Eu quase caí para trás de surpresa. Ele cumpriu a palavra. Hoje eu tenho meu Jeep também. Ele vendeu o da mãe, comprou um usado bom para ela e um para mim com o resto do dinheiro das economias dele. Mas o carro não é o principal. O principal é que eu existo de novo. Eu não sou mais a mulher da vassoura. Sou a Natália, contadora, mulher e dona da minha própria vida. A panela e a vassoura continuam lá no alto do armário. Sempre que ele esquece de tirar o prato da mesa, eu só aponto para cima. Ele entende o recado na hora. A gente agora vive de verdade. Sem silêncios, com respeito e, finalmente, como iguais.